ele faz isso para dar uma falsa percepção ao povo que a oposição no parlamento está se sacrificando. A oposição questiona. Se o dinheiro está a crescer, cada dia que passa, o Estado confirma que há mais dinheiro. Por que isto não se faz sentir na vida dos cidadãos? O MPLA, ou os parlamentares do MPLA não podem responder. Por que não se faz sentir? Porque se realmente responder, o jogo estraga. Estraga o jogo. Então, quando a oposição questiona, o governo não pode responder. Porque a resposta seria: se nós fazermos que o dinheiro do povo volta ao povo, a oposição no parlamento não terá mais esse questionamento. Porque quando o povo tem a solução dos problemas, não há problema para que a oposição possa falar dos problemas. Então, qual é o problema do problema? Não há o problema do problema. O povo deve entender que é preciso a degradação social, é preciso a miséria, é preciso que haja isso para que a oposição realmente tenha falas no parlamento. A oposição discute que o país tem que ser democrático. Todos nós disputamos isso. E o povo tem que fazer parte dessa democracia, desta liberdade de expressão. Um povo, realmente, com alimentação suficiente, com a educação eficaz, com toda a habitação eficaz, este povo realmente não exercita aquilo que a Constituição lhe oferece, que são as manifestações, que são o descontentamento e que são as falas no parlamento. Pronto. Há democracia, há manifestações, só que isto está na Constituição. O que é que o regime, o governo faz? É preciso que tire aquilo que o povo precisa, para que então motive esse povo a fazer parte do jogo democrático. Por isso é que nós somos induzidos a ir às ruas cobrar aquilo que realmente o governo não pode dar, não porque não quer, porque o governo quer que nós participamos no jogo democrático. Porque uma vez que o governo concede em nós aquilo que realmente nós precisamos, nós não teremos motivo para ser democrático. Então temos que compreender, meus irmãos. Eu sei que os angolanos foram doutrinados a estar onde tem uma multidão, mas não esqueçam que líder nasce líder. Com a multidão, sem uma liderança, só está a fazer o que o regime realmente quer que nós façamos. Implorar baixos preços da cesta básica é fazer que o MPLA nunca saia do poder. Implorar baixo preço da gasolina. Implorar, a gasolina tem que baixar, a cesta básica tem que baixar. Nas manifestações, implorar que tem que baixar o preço da cesta básica, tem que baixar o preço da gasolina, tem que melhorar a educação, é implorar que o MPLA não saia do governo e que a UNITA não chegue ao governo. Eu sei que os angolanos gostam daquilo que os motiva, que nos dá emoções, porque fomos instruídos com o duro, música que emociona, e quando vimos uma multidão gritar manifestação, todos lá se vão. Mas vou voltar a dizer que quando uma multidão vai em rua manifestando o preço dos produtos tem que baixar, significa que eles não querem que o regime saia. Também não querem que a oposição chegue. É só para vocês poderem analisar. É tanta gente na manifestação, como ainda não conseguiram refletir sobre isso. E se tem alguém que já pensa, do jeito que eu estou a explicar, está sendo hipócrita se mantendo ali, ou realmente está a receber um lucro do governo para trazer as pessoas à rua, para que o governo se justifique. Nós respeitamos as manifestações. Nós damos liberdade à expressão. Então é um jogo. Porque todo ser humano que percebe a derrota não vai fazer parte dessa luta. Não vai fazer parte dessa luta. Só aqueles que realmente não estão a perceber a derrota
já em frente vão fazer parte da luta. Mas como assim implorar o regime, baixar os preços e manter o regime na desgovernação da Angola? Nós temos um regime que está há 50 anos na desgovernação da Angola. 50 anos. E o regime não se manda ali apenas por um fraude eleitoral, mas por um consentimento da oposição quando recebe a opressão das corporações internacionais. É um jogo. Implorar baixa dos preços é fazer que aquele regime de 50 anos não saia. Significa que nós não queremos que você saia. Nós só queremos que você baixe os preços. Então, se o MPLA baixar os preços, não há razão de nós dizer que ele tem que sair. Gente, 50 anos não é mais momento para nós cobrar água, luz, saneamento básico, educação a um regime que durante 50 anos não dá nada para nós. Era só nós sentarmos e tomarmos uma decisão. Não queremos tua água, não queremos tua luz, não queremos que você baixe os preços, não queremos tua educação, só queremos que você deixe o governo. Assim nós estamos a lutar para que a oposição chegue ao governo. Mas se nós pedirmos a este governo, como durante 50 anos, que tem que baixar só o preço do feijão, baixa só o preço da cerveja, baixa só o preço do transporte público, baixa só o preço da gasolina, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dizer a esse regime que não queremos que você saia. Só queremos que você baixe isso. E se você baixar os preços, as manifestações vão cessar. Só que o regime compreende muito bem esse jogo. Eu não posso cessar as manifestações porque eu preciso me justificar à comunidade internacional que eu dou liberdade às manifestações. Mas como vocês, povo angolano, não têm a capacidade de se auto-revoltar com comida no prato, só têm a habilidade de se revoltar sem comida no prato, nós precisamos tirar a comida do prato para que vocês se revoltem. Então entram no jogo do governo, que é as manifestações. Meus irmãos, é preciso que o povo tenha um líder. É preciso que o povo tenha um líder. Tem aquelas pessoas que vão às manifestações só para dizerem que estavam nas manifestações. Só para dizer que fez parte das manifestações. Tem aqueles que vêm até da diáspora, compram uma passagem só para pegar uma câmera e filmar que eu estava na manifestação. E assim vão publicando isso. Se passam de corajosos. Tem aqueles que realmente não lá se vão. Por quê? Porque já perceberam que isto é uma passeata. Isto é uma passeata. Então nós angolanos precisamos escolher o que é que nós queremos. Que o MPLA baixe os preços ou que o MPLA saia. Temos que escolher isso. Se for para que o MPLA saia, então nós precisamos nos organizar e criar meios para criar uma sociedade com muita coragem para enfrentar este regime e ter a noção que uma metade da nação tem que morrer para tirar um regime extremamente tirano. Porque isto de ir numa manifestação e parar num lugar específico, isto é uma passeata. Isto é uma plateia, isto não é povo. É uma plateia que foi lá para assistir uma contenção policial. Porque quando chegam lá, há a polícia. Se você não derruba a barreira, então você assiste a barreira. Você fica lá, assistindo um monte de policiais, pronto para matar quase uma metade do povo. Agora eu pergunto aos líderes, treinaram este povo para estar pronto para morrer? Não. Nós treinamos esse povo para sair de casa com um prato vazio e mostrar que precisamos de comida. Eu sempre disse, quando um povo acorda, um
povo acorda, não luta por comida. Quando um povo acorda, não luta por comida. Ele luta pela honra. Não luta pela educação. Não luta pela comida. Não luta pelo baixar dos pés. Ele luta pela honra. Porque se te darem comida, você recua. Eu vou dar um exemplo muito simples. Para fazer que as manifestações recuem, só basta o MPLA baixar o preço do pão. Baixou o preço do pão, vai recuar. Só que as pessoas precisam entender. Nós viemos do partido único e Angola precisa se democratizar. Eu venho de países onde eu já vi, presenciei. Quase a metade da nação saiu às ruas manifestando. O governo não recuou. No governo da Dilma Rousseff, a história era igual a Angola, porque Angola só copia a terra dos brancos. O que se faz aqui, eu já presenciei lá, por isso eu não vou lá. Eu sempre disse que quando eu falo uma coisa, por mais que todos me dão as costas, eu não mudo. Quase há 20 anos atrás que eu disse, não me chamem para as manifestações, me chamem para as rebeliões. E ninguém faz rebeliões. E quando nós irmos à rebelião, ou uma vez por toda, temos que conversar com as nossas esposas. Você vai ser esposa para outro homem, que eu não vou voltar mais para casa. Conversar com os filhos. Você vai ser enteado do teu padrasto, porque nós estamos se libertar deste país, não vamos voltar mais. É assim que se muda uma nação. É assim que os nossos avós tiraram os portugueses daqui. Então eu sempre disse, não me chamem para as manifestações, porque eu não estou aqui para fazer jogo de governo. A primeira manifestação, me ligaram. Moscalifa, estavam se reunindo aqui na Casa da Juventude. Moscalifa, queremos a tua presença? Não. Eu disse não. Vocês vão lá fazer o quê? Manifestação. Disse não me chamem para manifestação. Me chamem para rebeliões. Porque ali nós vamos ir, ou tudo ou nada. Ou vamos mudar ou não vamos mudar. Mas para isso tem que estar gente pronta. Então, quando os líderes não estão prontos para morrer, apenas querem falar. Por isso é que vocês vejam, encerram o fulano, libertam o fulano, libertar por quê? Tem que libertar o ativista tal, tem que libertar. Você está a implorar ao regime libertar o ativista tal. Já mataram, você está preocupado porque já mataram um, já mataram dois, então você foi lá fazer o quê? Você foi lá fazer o quê? Se você sai de casa para ir numa rebelião, tem que falar para a tua família que não vai voltar mais. Simples assim. Porque não é em nome do pão, é em nome das almas que vão surgir depois. É isso que muita gente não está a compreender. Vamos lá. Essa nova geração, que somos todos nós, somos muito apressados, somos muito imediatistas. Somos muito apressados e somos muito imediatistas. Nós não queremos sentar com os nossos avós, com os mais velhos, que libertaram este país das mãos dos portugueses. Nós queremos tudo na pressa. Quando você vê que tudo está sendo feito na pressa, é porque há finanças, há dinheiro circulando aí em certos grupos de forma secreta. Porque são vários núcleos e cada núcleo tem a sua representação. Nós não queremos falar com nossos mais velhos. Nós achamos, porque fizemos a 4ª, 5ª, 6ª série, passamos na universidade, já não há tempo para sentar com os mais velhos para nos esclarecer o que eles fizeram para expulsar os portugueses. O que eles fizeram? Nossos avós, durante 500 anos de opressão, segregação, humilhação, tiveram tempo para sentar, criar as estratégias de forma secreta, camuflada, como poderiam fazer para então libertar os portugueses.
Nossos avós, que eram jovens, quando falo são nossos avós, mas naquele tempo eles eram jovens. Nossos avós analisaram que uma parte dos angolanos tinham que falar de revolução. Quando se fala de revolução, não é manifestação, não é revolução, é suplicar pão. Manifestação não é revolução, é suplicar pão. E toda a revolução tem que ter um líder. Nossos avós sentaram, calcularam e analisaram que uma parte dos angolanos tinham que ser entregados como oferenda. Tinham que ser mortos. Ou seriam mortos nas mãos dos brancos. Vocês estão prontos para morrer uma metade? Uma parte disse, nós estamos prontos. Nós estamos prontos para morrer e os que vão ficar irão ter essa boa vida. Será que esses ativistas angolanos estão prontos para morrer? Já criaram uma massa que realmente o sangue vai ter que ser derramado? Porque nós estamos a falar em tirar o MPLA. MPLA é uma empresa privada dos portugueses. O João Lourenço é um prestador de serviço. Nós não estamos a lutar contra nós. Nós estamos a lutar contra os portugueses. Essa manifestação não é contra nós. Não é contra os negros domésticos. É contra os portugueses. Porque são os portugueses que saíram daqui fisicamente, mas ainda estão aqui mentalmente. Então, nós precisamos tirar os portugueses fisicamente. Quando chegou a hora para tirar os portugueses, então, quando chegou a hora de tirar os portugueses mentalmente, veio o massacre do 27 de maio. Fisicamente, os portugueses foram tirados, mas era hora de tirar mentalmente aquilo que se foi colocado na mente dos angolanos durante 500 anos, que é a lavagem cerebral, os assimilados e tantos outros. Veio o 27 de maio. 27 de maio fracassa por causa das traições. Então não conseguimos realmente tirar os portugueses da mente dos angolanos. Por isso é que nós temos um complexo de inferioridade. Por isso é que nós gostamos mais de branco do que nós mesmos. Por isso é que nós sempre queremos ir para Portugal. Por isso é que os negros domésticos angolanos que vivem em Portugal, que são os artistas, falam sobre os problemas sociais da Angola, mas não conseguem dizer que são os portugueses realmente que controlam aquele país. Não sei se vocês conseguem entender. Por exemplo, João Lourenço foi para Portugal. Chegou em Portugal, o André Ventura foi aplaudido por os negros angolanos de estimação. Porque ele deu um discurso dizendo que o João Lourenço é um corrupto, desgraça a vida dos angolanos. Mas o João Lourenço desgraça a vida dos angolanos com o consentimento do governo português. Então, se o João Lourenço é um corrupto, como é que Portugal permite um corrupto entrar em Portugal com tapete vermelho? Então, vem o Ventura dizendo que não, o MPLA ou o João Lourenço não pode entrar aqui dizer como a imigração de Portugal tem que ser, porque em Angola leva-se 10 anos para que o imigrante tenha a permanência, o documento. Mas o André Ventura esqueceu de dizer que é diferente a realidade dos portugueses em Angola. Português em Angola, para ter uma permanência ou documento, leva 3 meses, enquanto o angolano lá leva 6 anos. Está a compreender? Mas ele está a dizer, não, o João Lourenço não pode vir falar que isso é o problema da imigração, porque em Angola leva-se 10 anos para ter um documento, para o imigrante ter um documento. Sim, qual imigrante? Mariano. Qual é o imigrante? Congolês. Esses levam muito tempo para terem documento de angolano, mas os brancos, os portugueses, não. Levam 3 meses e já são permanentes. Por quê? Porque o MPLA é um partido dos portugueses e o João Lourenço e os parlamentares são apenas prestadores de serviço dos portugueses. Então, essa luta não é contra nós, é contra os brancos portugueses que ainda estão na nossa mentalidade. Por isso é que os nossos avós, para expulsar os portugueses fisicamente e não ainda mentalmente, porque tinha que se fazer um trabalho primeiro e depois fazer outro trabalho. Nossos avós sentaram e analisaram que uma parte de nós tinham que morrer.
Uma parte de nós aceitou, concordou. Os nossos avós disseram: não vamos até lá pedir pão, não vamos lá pedir água, não vamos lá dizer que tem que aumentar o salário, não vamos lá pedir direito trabalhista. Vamos lá, ou nós vamos morrer, ou os portugueses vão ter que morrer para que nossas gerações vindouras sejam livres. Foi isso que nossos avós então pensaram. Bom, logo precisava a coisa mais essencial, porque os nossos avós eram a maioria dos portugueses. O que é mais essencial? Não foi a força bruta, não foi a quantidade da população. Precisou estratégia. Estratégia. Isso aqui é estratégia. Caneta. Porque a maioria não sabia ler nem escrever. Havia angolanos pretos que faziam parte realmente do exército português. Mas esses, mesmo estando lá, também estavam descontentes com a presença dos portugueses. Nunca estavam satisfeitos, mas não poderiam reagir porque fizeram aquele juramento. De forma estratégica, os nossos avós que eram letrados escreviam papéis pequenininhos e passavam em mão de mulheres de forma estratégica, davam a comandantes, a capitães e assim de forma secreta. Esses papéis passavam a chegar naqueles angolanos que estavam detidos nas prisões, já pela ordem dos portugueses. Isso levou tempo para informar, para quando chegar aquela hora, aquele que é do exército português matar o general português. Quando chegar aquela hora, aquela que é empregada que lavava prato na casa da portuguesa, matar a portuguesa. Aquele que realmente era o capataz do português, quando chegasse a hora, pegava a arma do português, escondia, para quando nossos avós chegavam com a bengala, o português ia procurar a arma, não encontrar. Então corta-lhe a cabeça. Estratégia. Hoje nós não estamos a fazer isso. Hoje nós estamos a suplicar